Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 14ª aula do ERD, hoje de forma virtual, faremos pela primeira vez a aula gravada e espero que consigamos então manter o mesmo ritmo de estudo, de debate, de aprendizado que a gente vinha empreendendo antes da quarentena, né? Desse período que a gente está passando atualmente. Então, hoje, antes de iniciarmos o trabalho, eu fiz uma prece de abertura, eu espero que vocês também possam fazer em seus lares, ou onde quer que estejam, e fiz a abertura de uma página do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. E a mensagem dele era bem oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né? Que diz: não esteja ansioso e preocupado, para não atrair moléstias para o seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina que estimula, em exagero, o sistema nervoso. Daí a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas e de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Minutos de sabedoria. Então, acho que nesse momento que nós estamos vivendo, com essa enxurrada, inundação de informações, vídeos, discussões em grupos de WhatsApp, em outras mídias, algumas, obviamente, são muito relevantes, mas a grande maioria não passa para aumentar ainda mais o medo, o receio que nós devemos tanto evitar, né? Que estão criando sentimentos de ansiedade e nesse momento de pandemia, né? Ou de histeria que nós estamos vivendo. Então, que possamos refletir bastante sobre essa mensagem do Carlos Torres Pastorino. Antes de iniciarmos a aula, lembrando sobre a importância do livro dessa primeira fase, Paulo Estevam, nós estamos encaminhando para o final do curso, então faz-se necessário que em breve terminemos a leitura para que possamos fazer então uma discussão sobre o livro, as principais passagens, o aprendizado de cada um, a interpretação nessa história belíssima, nesse romance, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Acho que todos vocês estão gostando bastante do livro e é realmente uma das obras básicas e fundamentais da doutrina espírita. Outro dia, por coincidência, eu estava vendo um vídeo, um áudio, na verdade, mas estava no YouTube, uma participação do Chico Xavier no programa do Silvio Santos no canal Tupi, bem antigo, né? Muito antes da nossa época. Mas o Silvio Santos fez a pergunta para o Chico Xavier qual que era o livro preferido dele e ele respondeu. Na época, então, na década de 70, se não me engano, ele não tinha todas as 400 obras já publicadas, mas já devia ter algumas centenas, né, umas 100 ou 200. E ele falou que o livro principal para ele, de sua autoria, de suas mãos, né, na sua psicografia, é o livro de Paulo Estevam. Então, que sigamos firmes e fortes nesse estudo dessa obra magnífica. Sobre a aula de hoje, como nós vimos, o título é a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. E para estudarmos de uma forma bem didática, bem detalhada, estruturada, esse roteiro, é imprescindível que a gente faça uma análise em 3 etapas, né? Vamos relembrar, reestudar um pouco sobre o perispírito, o que significa o perispírito de acordo com a doutrina espírita. Entendendo o perispírito, passaremos então para a interação, como ocorre a interação entre encarnados e desencarnados, e seguindo uma sequência lógica, depois que estudarmos a interação, a comunicação entre encarnados e desencarnados, espíritos, qual tipo de influência pode advir nessa interação, né? Para entender como ocorre essa influência dos espíritos em nossas vidas, especialmente em nossos pensamentos e, consequentemente, também nos atos que viermos a praticar.
Então, começando pelo perispírito. Nós já vimos na aula 10, se eu não me engano, bastante detalhado sobre o perispírito, né? A origem do peri, a etimologia da palavra, peri, do grego, que significa em torno, e spiritus, do latim, alma ou espírito. Né? Então, nós tivemos aí no Livro dos Espíritos já a introdução dessa terminologia, perispírito, que nada mais é do que uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao corpo e que liga a alma ao corpo. Né? Então, nós vimos, detalhamos naquela aula 10 sobre todas as propriedades, as funções do perispírito e demos sequência também na compreensão do perispírito, na função do perispírito na mediunidade. Mas apenas para fazermos uma breve recapitulação, no Livro dos Espíritos, questão 95, né, o Allan Kardec põe a pergunta aos espíritos, perguntando: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Responde os espíritos: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, ou seja, acordado, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, aqui no canto da tela, nós temos uma materialização feita pelo Sir William Crookes, um grande físico e químico inglês, do espírito que se materializou, Kate King, no final do século XIX. Nós vimos também na nossa aula sobre o perispírito, estudamos um pouco sobre e vimos essas ilustrações, né? O perispírito aqui normalmente no desdobramento ou no sono, né? Quando ele se desacopla do corpo físico, ele é basicamente uma réplica do corpo físico, mas de uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, energética, né? Mais sutil, e também quando ele se desacopla do corpo ainda durante o desdobramento, projeções, sonhos, né? Ele sempre fica ligado pelo cordão de prata. Obviamente que o perispírito, né, quando o indivíduo está desencarnado, já não acontece, principalmente quando há esse corte no cordão de prata, que acaba desligando completamente o perispírito, né, do corpo físico. Aqui algumas outras ilustrações que nós vimos na nossa aula e debatemos, né? Basicamente, no caso de projeções, às vezes muitas pessoas têm essa sensação de sair do corpo e às vezes vê o seu corpo na cama, né? Ou onde estiver descansando. Isso aqui é uma ocorrência bastante comum para várias pessoas. No estudo do perispírito, após a nossa aula, eu fiz uma pequena palestra pública lá no centro, no Cisco, e debati um pouco mais, além do perispírito, também os corpos astrais, que nada mais é do que uma subdivisão do perispírito, né? E também dos chakras. Né? Mas nessa subdivisão dos corpos astrais no perispírito, nós temos o primeiro, que é o duplo etéreo. O duplo etéreo ele já é facilmente reconhecido em algumas bioeletrografias, né, ou quilingrafia, que fazem esse apanhado, essa foto dessa forma energética que todos nós temos, e objetos também, que nada mais é do que uma vibração, né, e também os gases que são liberados e energias, né, que são liberados pelas células que compõem a matéria orgânica. Então, aqui nós temos um exemplo dessa foto. Eu mencionei na palestra pública, tá? Não na nossa aula, que, na verdade, essa bioeletrografia ela foi inventada primeiramente por um grande inventor brasileiro, mas pouco conhecido, que é esse senhor, o padre Landel de Moura, se não me engano, Roberto Landel de Moura, um gaúcho. Ele inventou, era um inventor fenomenal que nós pouco conhecemos, né? Tem aí o memorial dele
memoriallandeldemoura.com.br, onde vocês podem ter maiores informações. E ele já tinha estudado isso até mesmo antes desse casal russo, Kirlian, que depois veio a popularizar essas máquinas e descobriram por acaso a fotografia onde era possível ver esse halo ao redor das mãos e também de outros objetos e matérias. E eu também mencionei na palestra pública esse senhor aqui, Newton Milhomes, que ele também estudou bastante a bioeletrografia, vindo até a criar um padrão bioelétrico onde era possível saber fazer diagnósticos de doenças por meio da leitura desses halos, né, e também das inconsistências dos padrões existentes. Então, para quem quiser seguir na pesquisa, fica aí a recomendação desses dois brasileiros pouco conhecidos, mas que fizeram um trabalho espetacular nessa parte do duplo etéreo, que é uma parte do perispírito. Então, eu acho que o foco hoje, obviamente, não é o perispírito. Eu fiz essa breve introdução apenas para lembrarmos que todos nós temos um corpo energético que liga o nosso espírito junto ao corpo material, o corpo físico, nosso veículo aqui na Terra. E como ocorre, então, a interação, para a gente entender a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, como ocorre essa interação, né? Acho que nós também chegamos a ver que, basicamente, e a doutrina espírita explica de uma forma bem detalhada, bem clara, que o espírito desencarnado, né, o espírito desencarnado comunicante, ele transmite por meio de ondas energéticas ao perispírito do encarnado, do indivíduo encarnado, as mensagens que ele queira passar, ou a influência, né, pensamentos. Então, em alguns casos, nós temos alguns pensamentos, algumas ideias, um insight mirabuloso no nosso trabalho, ou alguma solução para algum problema que nós estejamos passando na vida, né? E muitas das vezes achamos que somos os autores, né, os gênios dessas ideias, mas muitas das vezes são influências, talvez 99% das vezes sejam influências de um irmão, um amigo espiritual, um anjo da guarda, um guia, um mentor, um amparador, que está passando aqui boas influências para que a gente possa, então, resolver, tomar melhores decisões ou ter algumas soluções para problemas cotidianos ou algumas ideias para o trabalho e assim seja. Mas também pode ser um espírito talvez não amigo ou com outras intenções, né? Então, mas isso a gente vai abordar mais para frente, tá? Ainda na aula de hoje. O que é importante a gente saber, né, o que eu mencionei, mas aqui tem uma outra ilustração, que algumas pesquisas recentes mostram que no cérebro existe uma pequena glândula, a glândula pineal, tá? Muito conhecida. Tem um médico espírita da Associação Médico Espírita no Brasil, Sérgio Felipe, se eu não me engano o nome dele, onde ele fala bastante. Essa glândula aqui foi descoberta que ela tem um papel muito importante na comunicação entre os espíritos, porque, como a gente viu aqui, a comunicação do perispírito do desencarnado para o perispírito do encarnado, depois há necessariamente uma comunicação, uma recepção e uma interpretação dessas ondas para que o médium, né, possa ou psicografar uma mensagem, um texto, ou possa fazer uma psicofonia e assim por diante. Então, essa glândula pineal tem uma grande importância no papel das comunicações mediúnicas. E é interessante nós notarmos, como eu mencionei, o médico Sérgio Felipe, se eu não me engano o nome dele, foi constatado, ele menciona bem claramente, que essa glândula de apatita, a glândula pineal, ela está envolta por cristais de apatita. Tá? E é interessante nós notarmos, né, que tudo no universo é energia. Né? Então, isso a gente sabe que a célula, os átomos, quando a gente vai destrinchando aí os prótons, elétrons, quarks e aí por diante,
nada mais é do que diferentes formas de energia, né, que condensadas acabam formando os átomos e, por conseguinte, as células e as matérias. Mas essa glândula pineal, né, como a gente viu, que o perispírito do desencarnado transmite informações, a sua influência energética para o perispírito do encarnado, né, essa glândula pineal, com os cristais de apatita, acaba possibilitando uma recepção dessas ondas, né, dessas comunicações do ente desencarnado, para uma melhor assimilação, ou pessoal, ou também para que o médium possa passar essa mensagem para frente. E é interessante porque nos rádios, né, a forma de comunicação, o cristal tem uma função extremamente importante ao receber essas ondas, né, eletromagnéticas, para que possa, então, haver sons, a recepção de sons e músicas que são emitidas de outras partes. Então, a gente vê aí uma semelhança muito grande, né? E é por isso da importância de estudarmos sempre a mediunidade, a influência dos espíritos desencarnados, para que possamos, e também a fisiologia humana, obviamente, para entendermos cada vez mais sobre como ocorre essa interação entre os dois planos. Então, dando sequência, numa interação, obviamente, que nós sempre teríamos pelo menos duas partes, né? Um emissor, que é o menininho aqui da esquerda, e o receptor, né? Que vai pegar essas informações e internalizá-las e interpretá-las da maneira que lhe convenha ou que seja possível. Mas, obviamente, que na comunicação entre o mundo espiritual e o mundo terrestre, carnal, não é muito diferente do que ocorre aqui no nosso dia a dia, né? Então, nós temos um emissor, né, que manda uma mensagem, um receptor que recebe, né? Então, aqui o emissor, no caso, seria o espírito desencarnado, tá? O receptor, que seria o espírito encarnado, né? E ele vai codificar, o emissor vai codificar a mensagem, que vai ser, então, decodificada, né, pelo espírito encarnado, né? E essa decodificação, como eu mencionei, a glândula pineal também tem uma grande importância. Aqui apenas a título de brincadeira, né? Obviamente que em toda comunicação, nem tudo que vai ser dito vai ser interpretado da mesma forma, né? Então aqui o emissor diz, você vai ser promovido. Em razão de ruídos ou má interpretação do receptor, ou também do seu estado mental, esperando talvez uma notícia não positiva, né? Interpretou, meu Deus, vou ser demitido, né? Quando, na verdade, o que o outro queria falar é que ele ia ser promovido. Então, basicamente, para entender a influência dos espíritos, né, desencarnados na nossa vida, nós temos que fazer essas analogias que replicam, refletem de forma bem clara, bem objetiva o que ocorre no nosso plano. No Brasil temos as memes agora atuais, né, que sempre você escuta ou vê alguns gráficos, algumas fotos falando que a NASA precisa estudar os brasileiros, né? Aí agora, recentemente, para a palestra pública que eu fiz há 2 semanas, eu fiz essa pesquisa e, na verdade, a NASA já estudou um brasileiro, né? Estudou o nosso Chico Xavier em 1978, tá? Esse aqui é um recorte de jornal que eu peguei, que eu apresentei lá na palestra pública, mostrando que durante 6 dias, especialistas da NASA estudou a mediunidade do Chico Xavier, né, em Uberaba, vindo a comprovar que realmente ele era um ponto fora da curva, né? O Divaldo Franco fala que normalmente o nosso perispírito ele sai do nosso corpo, normalmente tem uma projeção, interpenetra o nosso corpo, mas também tem uma exteriorização de aproximadamente 2 centímetros nas pessoas normais. Na de Chico Xavier era o perispírito dele, essas ondas que ele emitia, né, o espírito dele, o perispírito,
chegava de 10 a 20 metros de distância. Então, suponhamos que o Chico entrasse numa sala, né, num auditório, numa sala, obviamente que todos aqueles ali iam estar banhados pela sua energia positiva, pela sua aura, né, pelo seu perispírito. A aura é a irradiação dos corpos astrais, do perispírito. Então, todas essas pessoas estariam ali no meio de suas boas e positivas ondas mentais e emocionais do nosso querido Chico Xavier. O importante aqui, né, para que a gente veja, então, dando sequência, vimos primeiro, e já vimos estudado sobre o perispírito. O que é o perispírito, as suas características, funcionalidades, e também como que ele faz esse elo entre o mundo espiritual e o plano terrestre, físico, né? E que ele está, então, nos nossos corpos. Vimos também, durante a mediunidade, como ocorre a mediunidade. Basicamente, são dois perispíritos que se comunicam, né? E o perispírito do indivíduo encarnado, acaba recebendo essas ondas mentais e interpretando, captando, via de regra, também auxiliado pela sua glândula pineal, que faz essa decodificação dessas ondas que são emitidas por um espírito desencarnado e recebidas pelo médium, pelo espírito encarnado. Então, nos cabe agora também estudarmos sobre quais são os tipos de influência, os tipos de interação que pode haver entre os dois planos, entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Obviamente que o tipo de interação e influência entre o plano espiritual e o plano terrestre, carnal, físico, vai depender desse rapazinho aqui, da esquerda, né? Do seu conhecimento, do seu nível intelectual e principalmente do seu nível moral, né? Qual é o nível moral que esse espírito aqui, né? Suponhamos que ele seja um espírito, qual é o nível que ele já alcançou na escala evolutiva, né? Então, aqui fazendo paralelo, né? Esse aqui seria o menininho aqui da esquerda, e aqui o espírito encarnado, o perispírito do espírito encarnado, né? Desse menininho aqui, que seria o receptor. E é importante para a gente lembrar, nessa sequência, né, que para analisar a interação, vai depender, obviamente, essa influência dos espíritos encarnados vai depender, basicamente, né, muito, do espírito que está passando essas informações, né? Então, na escala que a doutrina espírita traz, né, que existem três grandes categorias de espíritos: os espíritos imperfeitos, né, que nós estudamos. Eu vou trazer logo a seguir um outro slide com algumas outras informações. Os bons espíritos e os espíritos puros. Basicamente, né, aqui tem uma pequena pirâmide, né, com essas diferentes classificações de espíritos imperfeitos, que incluiria, então, a 10ª categoria, os espíritos impuros, a 9ª, os espíritos levianos, a 8ª, os espíritos pseudo-sábios, a 7ª, os espíritos neutros, a 6ª, batedores e perturbadores. Dentro da categoria do grupo de espíritos bons, os benévolos, né, aqueles onde, ainda que não alcançassem um nível intelectual, uma educação intelectual alta, são pessoas altamente boas, que sempre estão dispostas a auxiliar os próximos, né, pessoas com uma moral extremamente elevada. Os sábios, onde a gente também vê um nível intelectual mais alto do que nos benévolos, né? O de sabedoria, onde eles unem basicamente esses dois pés pilares, né? Tanto a parte intelectual como a parte moral, e daí para cima os grandes espíritos da humanidade, né? Os espíritos superiores e os espíritos puros, né? E é claro que, relembrando o slide anterior, toda a comunicação, o tipo de influência de um espírito vai depender do seu nível evolutivo,
tanto moral como intelectual. Então, não é cabível, não é possível esperar que um espírito leviano, um espírito impuro, um espírito pseudo-sábio, com uma moral baixa, ainda que tenha um conhecimento intelectual alto, possa influenciar de forma positiva, né, um irmão encarnado. Então, é extremamente importante sabermos que o diferente nível de evolução espiritual, intelectual do irmão desencarnado vai, obviamente, trazer consequências nessa interação com o plano físico, com aquele irmãozinho que ele venha a se comunicar, tanto para bem como para mal. E o mesmo, o reverso, né? A pessoa que também está recebendo as informações, se ela tem um nível moral muito baixo, obviamente que não seria possível uma sintonia entre o espírito emissor, um espírito sábio, com um espírito encarnado, um médium encarnado, que tenha um nível moral muito baixo. Então, não haveria sintonia possível que possibilitasse uma comunicação, um entendimento entre essas duas partes. E por isso que a doutrina espírita também sempre menciona, né, na nossa evolução, para obtermos as boas inspirações, os conhecimentos elevados, né, de espíritos que já estão na vanguarda, que estão à frente em questões intelectuais, morais e assim por diante, principalmente morais, é necessário que façamos a nossa reforma íntima, né, onde possamos, então, trabalhar as nossas paixões, os nossos vícios, principalmente nosso egoísmo, vaidade, orgulho, ganância, vingança, vitimismo, derrotismo, mesquinhez, inveja, né? Que a gente possa, então, saber como processar, digerir, deixar para trás todas essas características negativas que já vêm conosco ao longo dos anos, para que possamos, então, a cada dia sermos pessoas melhores, né? E isso é o ponto principal da doutrina espírita. A doutrina espírita, como a gente estudou no início, se baseia nos 3 pilares da ciência de observação dos fenômenos espíritas, numa filosofia moralizadora por meio dos ensinamentos passados pelos espíritos, e também na parte religiosa, que é justamente essa ligação, esse religare com o Criador, né, que obviamente colocou no nosso meio, na nossa existência, toda uma série de leis naturais, leis divinas, leis morais, para que fossem seguidas. E faz parte desse nosso processo de evolução que trabalhemos, né, em todos esses vícios, né, todas essas imperfeições que nós temos, que desde a nossa existência, né, mas agora com o nosso poder intelectual mais apurado, mais avançado, possamos então trabalhar de uma forma bastante lógica e aplicar, né, estar mais alinhados com as leis morais do universo. E a doutrina espírita fala bem claramente, né, da importância de fazermos, né, nesse processo de reforma íntima, de podermos receber uma influência, via de regra positiva, dos irmãos desencarnados, dos espíritos que já estão mais avançados, através do estudo, né? A doutrina espírita ela baseia-se muito na necessidade de leituras, palestras, uma cultura nobre, né? Então, deixando tudo aquilo que seja vulgar, que seja muito animalizado ou só ligado para coisas materiais, disso a gente tem que ir cada vez mais apagando, nos distanciando no nosso dia a dia. Para que, por meio da reflexão, da fé raciocinada, possamos, então, saber, né, distinguir, sempre consultando a nossa consciência, o que seria uma coisa sublime, edificante, uma leitura boa, de uma leitura ou um programa, uma mensagem não tão positiva ou até mesmo negativa, né? Nesse momento que nós estamos passando agora de quarentena por causa do coronavírus, a quantidade de informações que nós estamos sendo expostos é enorme. E cabe, obviamente, através de uma reflexão tranquila, serena, né, através dessa fé raciocinada,
distinguir as boas das más notícias, informações que nos chegam. Tudo isso para quê? Para que possamos fazer mudanças de hábitos e comportamentais efetivas, né? Colocarmos na prática uma reforma íntima nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e, obviamente, atentando, né, para que alcancemos a nossa missão aqui na Terra, o nosso objetivo de estarmos encarnados, da melhor forma e da forma mais rápida possível, que nos seja possível, né? E isso tudo vai facilitar quando a gente faz esse alinhamento com as leis morais, as leis que são as leis divinas, as leis naturais, as leis do Criador, principalmente naquelas exemplificadas que a gente conhece, não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que vos fizessem, né? Parte que somos todos parte de uma família, uma fraternidade universal. Isso tudo levará ao bem querer, ao bem saber, ao bem fazer, ao bem viver, consequentemente nos deixando mais perto da felicidade, que é o objetivo de todos nós. Nós sabemos que muitas das vezes nós estamos apegados a objetivos materiais, a objetivos de carreira, talvez sem propósito, ou objetivos de poderes, né? Mas nada disso leva ao poder, porque tudo é efêmero, tudo é perene, né? Uma hora vai terminar, e só realmente aqueles princípios, aquelas virtudes, aqueles atos alinhados com as leis naturais é que vão prevalecer e que vão trazer a verdadeira felicidade. Tanto, talvez aqui não na Terra, né, imediatamente, para aqueles que estão passando por momentos difíceis, mas certamente na nossa vida espiritual e na nossa vida futura. Então, para dar sequência, né, aqui a gente estudando como é a influência dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, né? Nós vimos que os espíritos se comunicam conosco por meio do nosso perispírito, que essa influência vai depender do nível de adiantamento do espírito desencarnado, mas também do nosso próprio adiantamento. Então, por isso, da importância de estarmos sempre vigiando, sempre mantendo esses pensamentos elevados para que possamos nos sintonizar, captarmos as informações dos bons espíritos, daqueles que querem realmente o nosso bem, o nosso progresso. Então, suponhamos, né, vamos aqui fazer um pequeno exercício, já que a gente está, já que isso nós estamos aqui num curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, fazer um pequeno curso, um exercício sobre tipos de mensagem, né? Suponhamos que você ou teve a intuição, ou recebeu uma mensagem mediúnica, ou alguém passou uma mensagem dita mediúnica para você, e você deverá então refletir, analisar e refletir se é uma mensagem vinda de um espírito sério, um espírito do bem, né? Um espírito que quer realmente trazer uma certa paz e espalhar o amor, ou se é um espírito brincalhão ou que não conheça da verdade. Então, fazendo um exercício, vamos então analisar primeiro essa primeira mensagem. Saiba persuadir a si mesmo e aos próximos. Vitorioso é aquele que logra impor-se, dominando com suas ideias e opiniões, válidas e supremas. A vitória sobre aquele ao qual ao seu redor é muito difícil e quem consegue pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar e jamais desanime na caminhada. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então, se fizer uma análise, né, nessa nossa pirâmide de evolução espiritual, vocês acham que a mensagem anterior é uma mensagem alinhada, né, com esses preceitos, os preceitos nobres, ou uma mensagem um pouco mais egoística? Então, obviamente que era uma mensagem falsa, né? A mensagem correta do livro de Carlos Torres Pastorino e completa, né? Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo, né? Na doutrina espírita a gente aprende muito que nós nunca vamos conseguir convencer ninguém a fazer ou a ser
nada daquilo que queremos, né? A única pessoa que nós conseguimos modificar somos nós mesmos. E talvez, por meio do nosso exemplo, talvez consigamos convencer a outros, né, a se dominarem, a se melhorarem. Então, a mensagem completa e é correta, né? Saiba dominar-se e vencer a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então, já voltando a um sábio do passado, né, Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo, né? Essa mensagem também está bem nessa linha e talvez indo um pouco mais além, né? Não só conhecermos a nós mesmos, mas também dominarmos a nós mesmos, principalmente aqueles instintos, né, inferiores, animalizados, né, ou talvez não tão puros como deveriam. E aqui é importante, então, a importância de sabermos vencermos a nós mesmos. Então, obviamente que essa mensagem do Carlos Torres Pastorino, não a outra do exercício, passaria nesse nosso crivo, nesse exame que nós faríamos, né, perante a nossa consciência, para saber se é uma mensagem positiva ou não. Segunda mensagem, dá um tempinho para vocês lerem e eu já leio com vocês. Muitos queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Então, de acordo com uma análise de vocês, essa seria uma mensagem alinhada, vinda, uma influência, né, de um espírito positiva ou uma mensagem talvez não muito condizente com aquilo que a gente espera que seja a verdade? Então, se fizer uma análise aí na nossa escala, né, onde o espírito que comunicou essa mensagem, onde que ele se encontraria, né? Na minha opinião, provavelmente da quarta categoria para cima, né? Um espírito sábio ou de sabedoria, um espírito superior e puro, né? Essa mensagem ela foi realmente trazida por Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico Xavier. O espírito que emitiu eu não tenho aqui, mas é uma mensagem realmente muito importante e condizente com tudo aquilo que a gente aprende sobre a necessidade de estarmos sempre agradecendo, a gratidão, né, por tudo aquilo que nós temos, né? Sabemos que às vezes podemos estar passando por momentos difíceis, mas mesmo assim somos extremamente beneficiados, somos extremamente recebemos muitas dádivas, né, do Criador e devemos sempre estar atentos, sempre agradecer e reconhecer tudo aquilo que temos. Terceiro exercício, né, terceira mensagem. Então, dá um tempinho aí para vocês lerem. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de receber. Então, às vezes ainda que em alguns casos as mensagens tragam algumas palavras mais
elaboradas ou mensagens que parecem ter um fundo de verdade, às vezes são bem elaboradas por pseudo-sábios. Isso a gente também tem que estar sempre atento. Na verdade, a mensagem completa também do Carlos Pastorino é: tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos a obrigação de dar. Então, não é só receber, temos que também contribuir. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Então, aqui também é uma mensagem importante. Nós devemos, obviamente, que tem horas que devemos receber, aceitar de bom grado qualquer auxílio que nos chegue, mas também sabemos da obrigação de dar. Mas esse benefício, essa doação, não deve ser uma doação cega. Cada um vai se melhorar por conta própria, o que podemos é apenas ajudá-los a se reerguerem, passarem por determinadas provas, mas a pessoa que vai fazer todo o esforço é ela própria. E saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Então, na mensagem anterior era só receber, receber, receber. Então, a mensagem completa é o momento oportuno de dar e também de receber, sabendo que muito será cobrado a quem muito é dado. Então, se olharmos ao nosso redor e lembrarmos de tudo aquilo que nós temos, saúde boa, família, recursos materiais, ainda que não sejam supérfluos ou excessivos, mas temos muito que agradecer o nível de educação, família e assim por diante. E a quarta e última mensagem: não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, observe apenas os que estão acima de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes. Assim, você poderá compreendê-lo para receber sua atenção e estima. E, desta forma, receberá todo o seu apoio em detrimento de outros. Então, obviamente que não é uma mensagem em detrimento de outros, a gente já vê a mensagem ainda que possa parecer uma mensagem válida, a gente vê que um espírito que não é um espírito muito elevado, não está naquela categoria de espíritos bons, o tipo de influência, o tipo de mensagem que ele possa nos passar sempre vai ter pequenos erros. Então, a mensagem correta, aqui também do Carlos Torres Pastorino, eu peguei as mensagens dele pelo fato de serem mensagens extremamente edificantes, sublimes, belas, e também curtas, sucintas. E esse livro, Minutos de Sabedoria, eu recomendo para quem quiser ter na cabeceira, para poder ler de manhã, antes de dormir, sempre é muito válido. Então, a mensagem, essa última mensagem desse exercício, é: não se esqueça de que, qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Então, a gente sempre tende a olhar para cima. Não tenho isso porque o fulaninho tem tal coisa. Eu não consegui um emprego melhor porque não tive a mesma oportunidade da vizinha. Então, a gente tem que sempre dar graças àquilo que temos, e sabendo que temos, por vontade, esforço próprio, a oportunidade de avançarmos, e também entender que, em determinadas situações, nos conformarmos com tudo aquilo e agradecermos tudo aquilo que temos. Não só sempre pedir, mas principalmente agradecer. E se fizermos por onde, obviamente, alcançaremos as dádivas que nos couberem. Então, a mensagem é: procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e, desta forma, poderá ajudar melhor a uns e a outros. Então, para finalizar o estudo de hoje sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e na nossa vida, eu, via de regra, gosto de começar pelo Livro dos Espíritos, como vocês sabem, trazendo
as perguntas e respostas do livro, mas dessa vez eu achei importante nós fazermos uma breve explicação, explanação sobre os perispíritos, uma revisão daquilo que a gente já tinha visto, né, sobre o perispírito, a interação entre os dois mundos, o espiritual e o mundo físico, e também o tipo de influenciação que vai basicamente depender tanto do espírito emissor como também daquele que está recebendo as informações, né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa influência, a gente vê que ela corre a todo momento. Pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Os espíritos responderam: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, muito importante nós estarmos sempre bem atentos para todo tipo de influência que possamos vivenciar em nossas vidas, não só nas experiências mediúnicas, mas no nosso dia a dia, né? Como eu mencionei anteriormente, aquelas ideias que surgem repentinamente em nossas mentes, os insights, ou às vezes algumas alterações de humor, né? Uma hora você se sente bem, uma hora se sente triste, uma hora com raiva, uma hora sem esperança, né? Então é sempre bom a gente estar sempre analisando esses estados, essas ideias que nos surgem à cabeça, para que possamos então saber discernir de uma forma lúcida, tranquila, né, se é um bom aconselhamento ou um mau aconselhamento. Porque nenhum de nós está imune à influência dos espíritos. E a última pergunta do Livro dos Espíritos que eu gostaria de trazer hoje é a 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, né? E os espíritos explicam: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a importância desse nosso orar e vigiar constante, que a gente aprende bastante na doutrina espírita, né, para fazermos esse religare, o religamento com o Criador, estarmos sempre bem sintonizados, e ainda que venhamos a sofrer uma influência negativa por um irmãozinho que está menos esclarecido, um obsessor, né, que também é chamado de, em algumas outras religiões, no Brasil, afro-brasileiras, como encosto, né, ou uma entidade demoníaca, como é utilizada também na igreja, em outros cultos, para que a gente possa, então, sempre nos blindarmos, nos protegermos contra qualquer influência negativa. As influências positivas, elas são bem-vindas e sempre bem aceitas, né? Mas para isso também é necessário que estejamos bem sintonizados para recebê-las. E dois exemplos de uma afinidade nessa interação, uma influência positiva, né, que nós temos na doutrina espírita, foi o do Emmanuel, o guia do nosso Chico Xavier, que possibilitou todo esse esclarecimento que ele nos trouxe pela belíssima bibliografia, né, mais de 400 livros, nem todos de autoria de Emmanuel, mas Emmanuel, como guia espiritual de Chico Xavier, facilitou também que outros espíritos se comunicassem por meio da mediunidade de Chico Xavier, né, como foi o caso de André Luiz, que também trouxe uma literatura, um conhecimento muito além do nosso tempo, que a gente deve estudar com bastante atenção. E outro exemplo bastante relevante, bastante impressionante de uma influência positiva é a da Joana de Ângeles no médium, no Divaldo Franco,
que também trouxe aí algumas centenas de livros, mensagens muito nobres, muito benéficas e também na ciência vanguardistas, né? Mensagens vanguardistas que também devem ser alvo de estudos de maior atenção de nossas partes. Então, aqui exemplos onde a influência aconteceu para o lado bom. Né? Como não poderia deixar de ser, né? A gente sempre vê alguns videozinhos, especialmente do canal Amigos da Luz. Eles têm um videozinho bem interessante sobre sintonia espiritual. Então, se vocês puderem procurar no YouTube, aqui vocês veem dois irmãozinhos brincando, né, influenciando um casal, né, que acaba tendo algumas contendas. Então, vale a pena vocês verem esse vídeo para também entenderem um pouco mais sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Trazendo, como muitos de nós estão em casa nesse período, a espiritualidade é a sétima arte, né? Aqui um filme não espírita, tá? Os Agentes do Destino, um filme hollywoodiano, né? Mas aqui retrata de uma forma também um pouco fora, obviamente, dos ensinos dos espíritas, mas apenas para que possamos ver que em outras áreas também tem um entendimento de que o mundo espiritual ele acaba influenciando as nossas ações, os pensamentos, mas também aqueles com quem venhamos a ter contato, né? Chico Xavier sempre falava que não se preocupe, se tivermos que encontrar alguém, né, na nossa vida, essa pessoa vai chegar de alguma forma, vai nos ser apresentado. Tem um outro filmezinho espírita, né, que é sobre a influência negativa, tá? Principalmente no caso de vício, no caso aqui do álcool, como os espíritos mais deseducados, mais inferiores, né, acabam influenciando para que as pessoas caiam no vício, em alguns vícios, nesse caso do alcoolismo, e quais são as consequências, por que eles fazem isso, por que esses irmãos acabam inspirando outros para caírem na tentação de determinadas ações, atitudes e vícios. Né? Se vocês quiserem, então, fica essas sugestões para debate para próximas aulas. O roteiro de estudo, né, o programa da FEB, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também traz uma pequena passagem de Jesus no Lar, desse livro pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, uma passagem no capítulo 39, que eu também os recomendo, sobre a influência dos espíritos, como que ocorre. Né? Eles têm todo um planejamento de como eles vão, no caso dos espíritos obsessores, como que eles vão atuar para que possamos sofrer as suas influências. E para terminar, eu gostaria então de terminar com essa passagem de autor desconhecido, né, que as almas se reconhecem pela energia, não pela aparência. Então nós vimos aqui o papel, a importância do perispírito, e assim como as almas se reconhecem pela energia, elas também se influenciam pela energia, né, pela comunicação energética, desde o momento que haja uma sintonia energética e espiritual entre um irmão no plano de lá, no plano espiritual, e um irmão no plano físico, né, para que possa então ter uma interação, uma influência positiva ou negativa. Né? Então, tudo no universo é energia, como nós bem sabemos, e por isso da necessidade de estarmos sempre com uma energia elevada através de bons estudos, boas leituras, boas palestras, boas companhias, né? E, acima de tudo, por meio da prece, da meditação e da oração. Então, eu acho interessante, né, só para finalizarmos essa aula, que o Espiritismo traz de uma forma bastante clara, objetiva, pragmática, como ocorre essa interação. Nós sabemos que existe em todas as religiões a influência espiritual, ela é reconhecida, ela está até na classificação internacional de doenças pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos aí na Igreja Católica
a questão do exorcismo, né? Em outras religiões, os possuídos, o encosto, as ideias suicidas que às vezes as pessoas têm, ou ideias negativas de ódio, rancor, como eu mencionei, o vampirismo energético. Então, tudo isso já era estudado, já é trazido, relatado ao longo dos anos, dos milênios, né? E o Espiritismo traz de uma forma bem clara, bem pragmática, bem racional, como ocorre, por que ocorre e especialmente como se proteger das influências negativas e como se beneficiar das influências positivas, né? Então, obviamente que se tem um espírito mais avançado do outro lado que quer nos auxiliar, como podemos então sintonizar e receber, assimilar essa sua influência para nosso melhor viver, né? Nossa experiência aqui na Terra. E sabemos que tudo é uma questão de sintonia, né? Atraímos tudo aquilo que desejamos e especialmente também essa companhia espiritual. Então é isso para hoje, agradecendo a paciência mais uma vez, espero que essa aula virtual tenha suprido essa necessidade que temos de avançar para finalizarmos em breve a fase 1 do estudo sistematizado da doutrina espírita e darmos sequência no nosso curso. Agradeço a todos, espero que fiquem com Deus e estamos aí sempre à disposição para perguntas, sugestões, críticas e observações, tá bom? Obrigado, até a próxima.